Lucas 2, 25 em diante, diz assim: em Jerusalém havia um homem chamado Simeão. Este homem era justo e piedoso e esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Ele tinha recebido uma revelação do Espírito Santo de que não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E o pai e a mãe do menino estavam admirados com o que se dizia a respeito dele. Até aqui, igreja. Olhe para mim, por favor. Jesus aqui, ele havia completado 8 dias de nascido, ainda era um bebê. E por que podemos afirmar que ele tinha 8 dias de nascido? Porque lemos aqui que ele estava no templo conforme a lei de Moisés para ser apresentado. A lei ordenava que todo menino, todo nascido do sexo masculino ao 8º dia deveria ser apresentado e circuncidado ao 8º dia. E aqui está escrito que Jesus foi levado ao templo pelos seus pais para fazer conforme a lei dizia, conforme a lei determinava. Então está subentendido que Jesus aqui ainda era um bebê e ele tinha 8 dias de nascido. E ali naquele lugar estava um homem chamado Simeão, um homem cheio do Espírito Santo, diz a Bíblia, um homem temente a Deus. E um homem que tinha no seu coração uma esperança, porque o Espírito Santo colocou isso dentro dele, de que ele não morreria antes de conhecer o Cristo, que ele não morreria antes de conhecer o enviado de Deus, que ele não morreria antes de conhecer o Messias. Isso foi revelado dentro dele. E Deus cumpriu, o Senhor cumpriu. Apesar dele já ter uma idade bastante avançada, apesar dele já ser um senhor idoso, o Senhor cumpriu e não o recolheu antes de que ele visse o Cristo. Mas o que é interessante aqui, igreja, é a interpretação, a revelação, o entendimento que esse homem Simeão tem, que vai além da revelação que Maria e José tinham. Você sabe que Maria e José, os pais da criança, já sabiam que aquele era o Filho de Deus. Maria, ela foi visitada pelo anjo, toda a sua atenção, por favor. Ela foi visitada pelo anjo e o anjo disse que ela conceberia. Ela fala para o anjo: mas como? Isso não é possível, não tenho estado com homem nenhum. E ele responde: o Espírito do Senhor te envolverá. Amém, igreja? E dentro de ti será gerado esse filho, essa criança, em outras palavras. Então ela sabia que ela foi engravidada, digamos assim, pelo Espírito Santo. Ela sabia, o anjo disse isso para ela. E José também sabia. Porque quando José ficou receoso ao saber que ela estava grávida, comprometida com ele, e aqui eu abro um parênteses, eu admiro a postura de José, porque o noivado no passado, igreja, quando você lê na Bíblia que fulana estava desposada, ou fulano estava desposado, o que significa essa palavra? Desposado.
significa comprometido, noivo, com compromisso de casamento. E o noivado era algo tão sério como o casamento. O noivado desfeito era como se fosse um divórcio. Tamanho era o compromisso do noivado, tamanho era o compromisso do rapaz desposado, da moça desposada, que o rompimento de uma relação, seja por traição, seja lá por que for, era considerado quase um adultério, praticamente um adultério, era encarado divórcio, era encarado dessa forma. Então José, ele recebe a notícia, ele fica sabendo que sua esposa está grávida, mas José, ele tem uma nobreza tão grande que ele não difama ela, ele poderia romper com ela, se ele não tivesse entendido que aquilo era obra do Espírito Santo, ele poderia romper com essa mulher. Quem está entendendo direitinho? Só que ainda que ele fizesse isso, ainda que ele rompesse, diz a Bíblia que José não quis difamar Maria. Ainda que ele olhasse para ela, repito, ainda que ele não entendesse a mensagem do Espírito Santo e olhasse para ela como uma adúltera, a Bíblia diz que ele não quis difamá-la, ele não tinha nenhum prazer em dizer: essa mulher me traiu, essa mulher não vale nada, essa mulher, ela é uma adúltera. Ele não quis difamar a sua noiva Maria. Aqui a gente aprende muita coisa, amém, igreja? Amém. Posso falar? Você não precisa fazer a caveira de ninguém, eu não preciso, quando nos trai, quando nos decepciona, quando faz algo que nos fere, quando faz algo que nos prejudica. Você não tem a necessidade disso. Bispo, aconteceu comigo, eu fui traído, eu fui traída. Tome as devidas providências. Se você quer perdoar e continuar, louvado seja Deus. Você aprendeu o que é perdão e você aprendeu o que é recomeçar. Amém, igreja? E se eu quiser separar, bispo, a Bíblia te dá liberdade para isso em caso de adultério. Isso é tema para outra pregação, mas eu aproveito esse gancho aqui para falar isso para vocês. Mas com separação ou sem separação, não saia falando do outro, você não ganha nada com isso. Seja nobre de coração, amém, igreja? Você não ganha nada sendo essa pessoa que fala para os quatro ventos o defeito do outro, o que o outro cometeu. Coloque uma pedra em cima, toque a tua vida, mas não faça comentários, não fique esculhambando com a vida do outro, por mais motivo que ele tenha te dado. Então aqui a gente aprende algo com José, o noivo de Maria. Mas vamos lá, vamos ao texto. Esse homem Simeão, ele tem uma revelação além do que os próprios pais tiveram. Os pais tiveram revelação de anjo. José foi alertado pelo anjo: José, não temas receber Maria como tua esposa, porque ela não se deitou com homem nenhum, o que está no ventre dela é obra do Espírito Santo, amém, igreja? Então não tenha vergonha de recebê-la, não fique preocupado, não faça julgamento sobre Maria, tua noiva, porque é obra de Deus o que está acontecendo com ela. Então ambos receberam a revelação por meio de anjo, mas Simeão recebeu através do Espírito Santo, amém, igreja? Olha lá o versículo 26, ele tinha recebido uma revelação do Espírito Santo, de que não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Diga glória a Deus. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é que todos ali, naquele lugar, todos os presentes, todos os que viram Jesus nascer desde o primeiro dia, todos que foram visitar Maria, todos que foram visitar José, todos que os felicitaram pelo nascimento do seu bebê, olhavam e viam um menino, nada mais do que um menino. Mas aquele homem teve a revelação de que aquele não era só um menino como os demais. Aquele homem, ao ver Jesus, ele não vê um menino de 8 dias, o recém-nascido.
Mas ele olha para aquela criança, para aquele bebê e vê o Salvador do mundo. Ele olha para aquele bebê e vê a esperança de salvação para a humanidade. Ele olha para aquele bebê e vê muito além, vê muito mais do que todos ali estavam vendo, inclusive os seus pais. Bispo, por que o senhor afirma que os seus pais não viam tanto quanto Simeão estava vendo? Está escrito lá no 33, lê de novo. E o pai e a mãe do menino estavam admirados com o que se dizia a respeito dele. Simeão, ele fala profeticamente, Simeão, ele fala que aquele menino ele é luz para a revelação aos gentios. Os gentios não sabiam nada do Messias, e glória para os judeus sabiam, porque havia promessa da boca de vários profetas que profetizaram a respeito de Jesus. E Simeão, ele fala, esse menino, ele é a luz e revelação para os gentios. Esse menino, ele é muito mais do que um bebê. Ele é a glória de Israel. Diga glória a Deus. Ele não enxerga só uma criança recém-nascida. Ele olha para aquela criança com tanta esperança, como quem diz: chegou, nasceu, veio ao mundo, está entre nós. O Deus encarnado, o Deus Filho, já veio, e porque ele veio, há esperança para toda a humanidade, judeus e gentios. Amém, igreja? Olha a revelação que esse homem teve. As pessoas estão vendo o menino, ele vê o Salvador. Versículo 30. Porque os meus olhos já viram a tua salvação. Ele está vendo o menino, ele está vendo o Salvador. O Salvador. Ele não está vendo uma criança apenas, ele está vendo muito além, ele está vendo no mundo espiritual, ele está vendo o que aquele menino representa, ele está vendo o que aquele menino é para toda a humanidade, o Salvador. E esse homem, sendo temente a Deus, eu imagino que na mente dele vieram todas as profecias que ele conhecia a respeito de Jesus. Como homem temente a Deus, ele conhecia a lei, os profetas, que eram os escritos que eles tinham. Esse homem, olhando para Jesus, eu imagino que veio Isaías 53 na mente dele, eu imagino que veio Isaías, o capítulo 9 na mente dele. Posso ler o que está em Isaías 9 para você? Posso, gente? Meu Deus, não me faz sentir sozinho aqui não. Isaías 9 diz assim, ó, não precisa abrir não. Mas para a terra que estava aflita, não continuará a escuridão. O 2 diz assim: o povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Está falando de quem? Jesus. E depois no 6 diz assim: porque um menino nos nasceu. Olha o que Isaías está dizendo. Isaías, ele profetizou, se eu não me engano, é algo aí em torno de 600, 700 anos antes de Cristo. E ele está dizendo nasceu, como se fosse no passado, ou seja, é uma profecia para o futuro. Porque para quem está no futuro como eu e você, futuro de Isaías, vai dizer que ele nasceu. Amém, igreja? Amém. Então ele falava como um profeta. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Amém, igreja? Então esse homem, Simeão, ele via, e eu imagino que ele se lembrava de cada profecia, do que Zacarias falou, do que Miqueias falou, do que todos os outros profetas falaram. Este homem está vendo o segundo Adão. O primeiro Adão nasceu do pó, veio do pó.
Deus deu ao primeiro Adão autoridade sobre toda a criação, sobre toda a terra, mas o primeiro Adão entregou nas mãos de Satanás a autoridade que Deus havia colocado na mão dele. Mas o segundo Adão não veio do pó da terra, veio do céu, e veio para tomar das mãos do diabo a autoridade que o primeiro Adão havia entregado nas mãos dele. Está dando para entender direitinho? Então Jesus, ele resgata das mãos de Satanás, triunfando sobre ele na cruz, triunfando sobre a morte quando ressuscita ao terceiro dia. Então Jesus, ele tem autoridade. Jesus, ele resgata a autoridade que o homem deu de bandeja para o diabo. Tudo isso porque ele nasceu, tudo isso porque ele veio ao mundo, veio do céu para nós. Diga glória a Deus. Então Simeão não vê só um menino, e é sobre isso que eu quero falar com vocês, igreja. Simeão não vê só um bebê. Até os seus pais, quando vê Simeão falando, eu vi a salvação, quando seus pais ouvem Simeão dizendo, eu vi o Salvador, quando seus pais ouvem Simeão dizendo, eu vi a luz para os gentios, eu vi a glória do povo de Israel, os seus pais ficam admirados, porque nem os seus pais imaginavam tanto o que significava, o quanto significava o nascimento de seu filho. Mas ele teve essa revelação, ele é o Salvador. Amém, igreja? Amém. Bispo, que isso tem a ver com a minha vida? Eu e você, igreja, precisamos entender que esse Jesus a quem invocamos, esse Jesus a quem buscamos, esse Jesus de quem os evangelhos falam, esse Jesus de quem nós falamos para algumas pessoas no trabalho, em casa, na vizinhança, a gente precisa saber bem de quem é que estamos falando. Eu e você precisamos ter essa revelação em nós, não como as pessoas ali tinham. É o menino, é o recém-nascido, que porque cumpriu 8 dias está aqui como todo outro menino judeu faz. Nós precisamos ter a revelação não das pessoas que estavam ali, mas a revelação de Simeão. Ao pensar em Jesus, ao levar o pensamento a Jesus, entender que ele é muito mais do que o Jesus histórico. O que é o Jesus histórico? Aquele que nasceu há 2000 e poucos anos atrás, o filho do carpinteiro, que viveu tudo aquilo que a Bíblia nos mostra, e morreu e ressuscitou ao terceiro dia, ponto final. Esse é o Jesus histórico. E a nossa revelação tem que ir muito além disso, muito além do Jesus histórico, filho de Maria, filho de José carpinteiro, o menino de Nazaré. Muito, muito, muito além disso tem que ser a minha e a tua revelação, e é o Espírito Santo que nos dá isso. Eu volto lá em Pedro, quando Pedro disse, Senhor, para quem iremos? Preste atenção aqui, igreja. Quando Pedro disse, Senhor, para quem iremos? Só tu tens a palavra de vida eterna. O que Jesus responde para ele em seguida? Bem disseste, Pedro, porque não foi carne nem sangue que te revelaram, mas o meu Pai. Diga glória a Deus. Essa é a revelação que nós precisamos ter do Pai de Deus. Essa é a revelação que nós precisamos ter do Senhor. Preste atenção, igreja. A religião vai bater nessa tecla do Jesus histórico. Você vai ouvir mensagens, você vai ver encenação, você vai ver peças de teatro, você vai ouvir músicas, cantatas de Natal, que vão frisar muito, muito o lado histórico de Jesus. Repito, filho de Maria, filho de José carpinteiro, nasceu na manjedoura,
foi morar no deserto, voltou do deserto, cresceu fazendo cadeiras, artefatos de madeira com seu pai, carpinteiro, marceneiro. Você vai ouvir falar do Jesus que foi perseguido, odiado e levado para ser julgado, condenado à morte, réu de morte, morte de cruz. Você vai ver muito isso. Não estou anulando isso, pelo amor de Deus, amém, igreja? Amém. Tudo isso teve que acontecer, foi profetizado também. Mas o nosso coração, nosso entendimento, a nossa revelação tem que ir muito além do que essa história de Jesus que nós vemos todos os anos se repetir, limitada a apenas isso, a apenas a história de Jesus. O nosso coração, o nosso entendimento tem que entender que Ele é o Salvador. Diga glória a Deus. Igreja, Jesus não existe desde o dia que Maria pariu. Jesus não existe desde o dia que Ele nasceu na manjedoura. Jesus Cristo é desde antes de tudo. Ele é o unigênito do Pai, o princípio da criação. A criação partiu dele, nele foram feitas todas as coisas. Jesus é desde sempre, para sempre. Ele é o alfa e o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim, Ele é o Rei dos reis, Ele é o Rei da glória, Ele é o príncipe da paz, Ele é o Pai da eternidade, Ele é a raiz de Davi, Ele é a estrela da manhã, Ele é o nosso Senhor, Ele voltará para nos buscar. Ele não é só o filho do carpinteiro, não. A sua história não é de 33 anos, não. Ele é eterno, Ele é o Senhor. Nele está a salvação dos homens, nele está a nossa salvação. Ele é tudo, em todos. Ele é o Senhor, diga Ele é o Senhor. Eu já estou encerrando, igreja. Esse Simeão, esse homem teve essa revelação. Um dia o Espírito Santo falou dentro dele: você não vai morrer sem conhecer a minha promessa. Você não vai morrer sem que os seus olhos vejam o Salvador. Você não vai morrer, você não vai chegar ao fim dos seus dias sem que tenha se cumprido a minha promessa de salvação. E isso aconteceu, ao ponto dele dizer: Senhor, pode me despedir, pode me recolher, porque os meus olhos viram. Viram o quê? O menino? Não, o Salvador. Viram o quê? A criança de 8 dias? Não, a redenção de Israel e de estrangeiros. Viram o quê? A criança que seria como todas as outras, se alfabetizaria, cresceria, frequentaria sinagogas, porque os seus pais eram judeus e tudo mais, e morreria e ponto final. Não! Repito, ele viu naquela criança tudo que os profetas vinham dizendo e dizendo e dizendo e dizendo, ele viu cumprido ali naquele bebê. A minha oração, igreja, olhe para mim, por favor. O desejo do meu coração é que você tenha essa mesma revelação, que você declare com o seu coração, com a sua mente, com o seu entendimento: Ele é o Salvador. Ele é o Salvador. Você sabe por que o cristianismo se distingue das outras religiões, igreja? Não é questão de ser melhor. Eu não posso, porque sou cristão, me considerar superior aos outros. Não é nada disso que eu estou falando, por favor. Não mal interprete. Mas o cristianismo inegavelmente se distingue das outras religiões por algumas razões. Eu vou falar algumas, tem várias outras. A primeira delas, a primeira razão pela qual o cristianismo se distingue,
é que as palavras de Jesus são transformadoras. Transformadoras. Você pode ler um livro de um sábio, representante maior de uma religião. Você pode ler um livro sobre um guru, um mentor espiritual. Você pode ler toda a sua história e tudo que você vai encontrar é história. Nenhum livro, nenhum ensinamento, nenhum conselho é tão transformador quanto o Evangelho de Jesus Cristo. Nenhum livro, nenhum texto tem o poder que a palavra de Deus tem. E toda a palavra de Deus, qualquer livro, qualquer capítulo, aponta para Cristo, mesmo no Antigo Testamento. Então, uma das coisas que distingue o cristianismo de outras religiões é o fato do poder transformador que há nas palavras de Deus. Amém, igreja? Eu li sobre o fulano, eu li sobre o ciclano, eu li sobre o pensador, eu li sobre o filósofo, eu li sobre tanta gente, sobre tantas seitas, sobre tantas religiões. Nenhuma tem o poder de transformar como o Evangelho tem, e isso é provado. Isso é provado. Nada se compara. Outra razão: você pode ler sobre o mentor de qualquer religião do mundo. Todos eles tiveram um fim. Fulano de tal, desde tal data até tal data. Fim. Fulano de tal, nascido em tal data, em tal lugar. Falecido em tal data, em tal lugar. Mas de Cristo você vai ouvir dizer: Ele ressuscitou, Ele está vivo. Diga glória a Deus. E porque Ele vive, há esperança para mim e para você. Porque Ele ressuscitou, ressuscitaremos também os que creem. É diferente de tudo. É por isso que o cristianismo causa tanta raiva em outras religiões. É por isso que Jesus era odiado por romanos, por judeus, por gentios. Sempre que você ouvir falar de Jesus, você vai ver duas coisas: os que amam e os que odeiam. É difícil com Jesus ter um meio termo. Com a religião, sim, as pessoas negociam com a religião. A religião faz média com as pessoas fazem média com a religião. Mas Jesus, ou vão amá-lo, ou irão odiá-lo. Depende da revelação que cada um tem. Mas se você tiver a revelação de que Ele é o teu Salvador, se você tiver a revelação de que Ele é muito mais do que aquele menino num presépio, como vemos nos dias de hoje, nada contra, amém, igreja? Nada contra essa encenação. Nada, absolutamente nada contra. É uma ilustração em matéria, em objetos do que nós lemos na Bíblia. Então eu não tenho nada contra, mas a revelação tem que ser essa, igual a de Simeão. Eu não vejo só o menino, eu não vejo só o Jesus histórico que viveu 33 anos. Eu vejo o Salvador de minha vida, eu vejo o Salvador de minha alma. E porque eu o vi, e porque eu sei quem Ele é, ainda que o Senhor me recolha, ainda que eu chegue ao fim dos meus dias, eu posso descansar em paz, como disse Simeão, porque os meus olhos viram a salvação. Diga glória a Deus. Você entende essa palavra, igreja? Eu encerro aqui. Eu vou orar agora. Eu oro para que essa revelação esteja dentro de você. Que você dê um salto da religiosidade para a realidade de quem é Cristo. Que você dê um salto da informação que você recebeu sobre Ele, a revelação de quem Ele de fato é. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que virá para nos buscar. Diga glória a Deus. Fique de pé no seu lugar. Vamos orar.